Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso Quinta Feliz. E se você está aqui junto comigo no Quinta Feliz, é sinal que hoje você teve a oportunidade de ver o sol nascer. Hoje você teve a oportunidade de ver o sol se pôr. Se você está aqui junto comigo, é sinal que a vida decidiu investir em você. A vida se renovou para você. Como é bom nós olharmos para a nossa vida, olharmos para o nosso dia e entendermos que a vida nos escolheu, que a vida se renovou. Ela define que hoje é mais importante do que o nosso ontem. Porque tudo o que nós fizemos ontem não pode ser mais mudado. Mas tudo aquilo que temos o poder, a capacidade, a escolha, a oportunidade de fazer hoje, pode mudar completamente tudo aquilo que passou. Tudo aquilo que ficou no ontem. Que o medo não te impeça de romper, que o medo não te impeça de sonhar, que o medo não venha te parar e que você possa continuar vivendo cada capítulo que Deus, em sua infinita bondade, resolveu escrever a seu respeito. Vem comigo no Histórias da Vida de hoje. Nós vamos falar de um momento em que os discípulos estão em alto mar e eles vão ficar impressionados da maneira como Jesus chega até a eles. E aquela maneira inusitada de Jesus ir ao encontro deles os deixaram completamente atemorizados. Livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo 22, diz assim: Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando por sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, o vento cessou. O que o Espírito Santo, através do Histórias da Vida de hoje, quer nos falar? O que o Espírito Santo traz para nós dentro dessa palavra? Os discípulos estavam em alto mar. A Bíblia diz que Jesus os havia mandado ir para o outro lado, enquanto ele estava no monte. Havia despedido a multidão e resolveu orar. Mas durante a noite, Jesus, de uma maneira inusitada, vai ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas. E a Bíblia nos diz que eles ficaram espantados com aquela visão. Ficaram espantados com a maneira como Jesus veio ao encontro deles. E logo eles pensaram que fosse um fantasma. E não bastando, a Bíblia diz que apesar de Jesus vir de uma maneira inusitada, ainda havia um vento. E este vento era um vento contrário. Mas Jesus logo tentou aliviá-los. E o que Jesus veio dizer para eles? Quando Jesus percebe o tamanho do medo, do terror que se passava na vida daqueles discípulos, dentro deles, Jesus logo disse: tenham bom ânimo, sou eu. Eles estavam amedrontados. O medo havia conseguido penetrar no coração dos discípulos por alguma razão. E assim também nós sentimos medo. Eu sinto medo. Você sente medo.
Por várias razões, por diversas vezes, o medo assola o nosso coração na nossa vida. Nós não escrevemos uma história de vida que não haja momentos de medo. Nós não escrevemos uma história de vida onde não haja momento em que nós ficamos aterrorizados. A gente tem medo, principalmente daquilo que é novo. A gente tem medo, principalmente daquilo que é estranho. A gente tem medo de não dar certo. A gente tem medo de errar. A gente tem medo das coisas que trazem uma ameaça sobre a nossa vida. E naquele momento, aquela visão trazia uma ameaça para os discípulos. Nós somos, às vezes, tocados e muitas vezes atemorizados, até mesmo pela solidão. Medo de adoecer, medo de perder, medo que ronda a nossa vida. Medo que fica escrito, descrito nos capítulos da nossa história. Assim como o medo atingiu a vida daqueles discípulos naquela hora, naquele instante, você também pode, nesta hora, estar finalizando este dia com medo. Estar passando por dias de temor, dias onde o medo te paralisou. E os nossos corações, eles ficam castigados quando nós permitimos que o medo adentre. Os nossos corações ficam castigados quando nós permitimos que a nossa emoção seja abalada pelo medo. Por vezes, permitimos que esse medo entre, permitimos que esse medo domine a nossa vida. E a Bíblia, ela é tão linda que diz que há mais de 300 versículos na Bíblia onde Jesus diz: não temas. O não temas serve para cada um dos dias da nossa vida. Para a nossa história, em cada dia da nossa vida, a Bíblia deixa um não temas. E esse não temas é para que cada capítulo dela nós possamos ser encorajados. Ainda que nesses capítulos venha o medo. Ainda que nesses capítulos o medo nos domine, o medo penetre o nosso coração. Então não te assombres. O Senhor está dizendo: eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a minha destra fiel. Eu sou contigo. Mas nós esquecemos inclusive das promessas de Deus. E por isso nós muitas vezes ficamos ameaçados. Jesus, ele diz aos seus discípulos: não tenha medo, sou eu. E Pedro, quando ele sente que Jesus está dando uma direção de quem era e do que estava diante deles, Pedro então ousadamente, ele sai à frente dos outros e ele faz um pedido para Jesus: se é o Senhor, me chama para que eu vá andar contigo sobre as águas. E Pedro então, saindo à frente dos demais, ele tem essa atitude. E a atitude de Pedro fala muito acerca das nossas atitudes. Quantas vezes nós somos tomados por uma fé corajosa, nós somos tomados por uma fé ousada, nós somos tomados por uma fé grandiosa, por uma fé forte, e a gente diz: eu vou, dessa vez eu vou conseguir, dessa vez eu não vou desistir, agora vai dar certo, eu vou caminhar, eu vou ficar firme, eu vou desistir de desistir. Nós tomamos a fé poderosa, a fé forte, e quando o Senhor, Ele manda essa palavra para a nossa vida, dizendo que Ele está conosco, dizendo que Ele vai nos sustentar, esta palavra é a palavra que vai nos levar a dizer que nós não vamos desistir. Eu posso crer, vai dar certo, eu vou andar sobre as águas, eu vou andar sobre as dificuldades da vida. Nós temos essa atitude de Pedro. Nós começamos bem, mas nem sempre nós começamos e continuamos bem. Nós começamos com coragem, nós começamos com ânimo, nós enchemos de fé, uma fé que nos impulsiona, uma fé que nos move, mas fazemos como Pedro. Pedro teve essa atitude de ousar: me chama que eu vou, me chama que eu vou andar, eu vou até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro, vem, pode vir. Jesus chama Pedro. E quando Pedro manifesta aquela fé de andar por sobre as águas, imediatamente após aquela fé corajosa, após aquela fé ousada, vem então sobre ele um sentimento de que ele não vai dar conta. Quando nós manifestamos uma fé momentânea, Deus, ele vai nos acercar
que Ele vai estar conosco, mesmo durante esta fé momentânea. Mesmo durante esse momento que a nossa fé passa rápido. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a nossa fé. A palavra de Deus é poderosa para deixar a nossa fé permanente. Para deixar a nossa fé pequena em crescimento. Essa fé pequena, ela é vulnerável. Essa fé pequena, muitas vezes, não vai acreditar naquilo que Deus está falando, vem. Pedro manifesta uma fé que o transporta de um lugar natural para um lugar sobrenatural. Pedro manifesta uma fé corajosa que tira da naturalidade e vai para o sobrenatural, para o extraordinário. O nosso grande problema é que mesmo vivendo o sobrenatural, mesmo tocando o sobrenatural, nós nos deixamos afundar por uma fé momentânea. Pedro começou bem, mas nessa experiência ele não terminou tão bem como podia. Nem tudo que a gente começa bem, termina bem. Mas também nem tudo que a gente começa mal, termina mal. Porque nós começamos de um jeito, mas nós não terminamos do mesmo jeito. Pedro desce do barco. Pedro desce do lugar de segurança. Pedro experimenta o que nenhum homem experimentou. E sabe por que ele experimentou? Porque naquele momento ele alinhou a sua fé com a palavra poderosa que Jesus havia dito. Vem, Pedro, pode vir. E ele alinhou a sua fé ao chamado de Jesus. Ele alinhou a sua fé àquela palavra de poder. E ele pôde experimentar aquilo que ninguém nunca experimentou a não ser Jesus. A fé, uma vez alinhada com a palavra de Deus, ela tem o poder de nos fazer andar sobre lugares que humanamente seria impossível de andar. Olhamos para esse Pedro, olhamos para essa fé corajosa e nós vemos um Pedro que, se não tivesse tido uma fé momentânea, não teria afundado. Nós vemos um Pedro que, se não olhasse para o se não olhasse para o vento, se não fizesse com que a sua fé permanecesse uma fé pequena, ele poderia ter permanecido de pé sobre as águas. O que uma fé constante pode nos autorizar a viver? O que uma fé constante, madura, pode nos autorizar a viver? Mateus capítulo 20, versículo 22, a Bíblia vai dizer que tudo o que pedirmos em oração, crendo nós receberemos. E nós oramos assim: Deus, cadê o Senhor? Deus, onde o Senhor está? O Senhor não está me vendo? Parece que eu oro e nada acontece. Parece que eu oro e não vejo o Senhor me ouvir. Eu não vejo o Senhor me atender. Não está acontecendo nada. Parece que as minhas orações não estão valendo de nada. Parece que o Senhor não existe. Parece que o Senhor não se importa comigo. E neste momento eu vejo o Senhor dizendo para nós: onde está a sua fé? Como está a sua fé? Na história da vida, no capítulo que você está escrevendo, como está a sua fé? Onde está a sua fé? Essa fé é uma fé inconstante ou é uma fé constante? É uma fé pequena ou é uma fé que está crescendo, que está amadurecendo? A gente gosta muito de questionar acerca de Deus. Onde o Senhor está? A gente gosta muito de questionar acerca do poder de Deus sobre a nossa vida. Não está acontecendo nada. Eu não estou vendo nada acontecer na minha vida. Mas nós não fazemos questão de questionar como está a nossa fé. Questionamos onde está Deus, mas não questionamos o nosso coração. Não questionamos como está a nossa fé. Nós temos bons argumentos para questionar a Deus, mas quando se trata de questionar a nossa fé, nós não a questionamos. Nosso grande problema é que muitos dos nossos questionamentos estão em torno dos nossos desejos. Nós queremos que Deus abençoe aquilo que a sua palavra não abençoa. Nós queremos que Deus derrame a sua bênção, ponha a sua bênção em coisas, em situações que a palavra de Deus proíbe. E nós não enxergamos, mas algumas das nossas maiores manifestações de poder e de misericórdia, aquelas maiores manifestações que nós vivemos em Deus, onde vemos as misericórdias de Deus nos alcançar, onde vemos o poder de Deus nos alcançar nas nossas vidas, é quando Ele nos diz um não.
É quando ele para um capítulo da nossa vida, é quando ele freia um desejo nosso dizendo não. E entendo assim que muitas vezes o chão pode nos faltar. O chão pode nos faltar 2, 10, infinitas vezes na nossa vida. Infinitas vezes na nossa caminhada, o chão pode nos faltar. Mas nunca nos faltará o céu. Nunca nos faltará as mãos de Deus nos sustentando. C.S. Lewis diz isso, que em algum momento a terra pode nos faltar. Em algum momento nós não teremos um lugar onde sermos sustentados, mas nós nunca seremos desprotegidos pelas mãos de Deus. Alimente a sua fé e não os seus argumentos. Alimente a sua fé e não os seus desejos. Porque tudo aquilo que consome a nossa mente vai controlar a nossa vida. Se nós deixamos que os nossos desejos controlem a nossa mente, eles também vão controlar a nossa vida. Pedro começa andando sobre as águas. Pedro começa bem, olhando para Jesus, confiando na sua palavra. E por causa da fé que ele manifestou sobre a palavra, ele experimentou o sobrenatural. Porém, nós vamos ver que a palavra, ela é clara em dizer que num determinado momento, Pedro se desequilibrou. Ele se desequilibra porque ele olha para algo. Ele tira o olhar dele, ele tira o foco dele de Jesus. E a Bíblia diz que ele olha o vento forte. O vento forte é algo que sempre vai existir na nossa vida. O vento forte é algo que sempre vai passar em algum capítulo da nossa vida. O vento forte vai bater na porta daquele que tem uma mansão. O vento forte vai bater na porta daquele que tem um barracão. O vento forte vai bater na porta daquele que é novo, daquele que é velho. O vento forte vai bater na porta de quem tem dinheiro, de quem não tem. O vento forte sopra na nossa casa. E ele vem com a tendência de abalar, de esfriar e até mesmo de afundar a nossa fé, de atingir a nossa estrutura. Os ventos fortes chegam para todas as histórias. Os ventos fortes chegam para todas as pessoas. Assim como chega para o pastor, vai chegar para as ovelhas. O vento forte vai chegar na minha vida. O vento forte vai chegar na sua. Faz parte da vida, faz parte da história. Mas nós queremos alimentar a nossa alma e nutrimos ilusões que ventos fortes não chegarão na nossa casa. E é por isso que muitas vezes nós não nos preparamos adequadamente para os dias em que os ventos fortes sopram e batem na nossa casa. Não nos preparamos com uma fé adequada para os dias em que os ventos fortes chegam no nosso caminho e sentimos desamparados e nos sentimos esquecidos, perdidos, desanimados e até mesmo incapazes de vencer aquela situação. O que a palavra de Deus nos garante é que se a nossa fé for constante, nada poderá afundar a nossa alma. Mas, se nós sentimos o vento forte e nós permitimos que o medo penetre a nossa alma, então nós poderemos afundar. A nossa alma pode afundar. E quem é que não tem medo? Quem é que não tem medo diante dos ventos fortes? Eu tenho medo, você tem medo. O problema é permitir que os nossos pensamentos nos sabotem. É permitir que o medo entre e transforme a palavra do Senhor em pensamentos que vão nos sabotar, em pensamentos que vão nos castigar. Não está dando certo, é uma coisa que nós falamos muito. Não vai dar certo, é um pensamento que nos sabota. Não vou conseguir, não vai adiantar. Eu já fiz dessa maneira. Meu Deus, agora chegou o meu fim. Agora chegou o fim do meu casamento. Agora eu sei que não vai dar nada certo mesmo. Agora eu sei que tudo chegou ao fim. E falta paz, falta força, falta alegria. Nós precisamos manter essa fé. Essa fé que diante dos ventos fortes não venhamos nos desequilibrar. Quando é que nós começamos a afundar? Quando é que o nosso casamento começa a afundar? Quando é que o ministério começa a afundar? Quando é que as finanças afundam? Quando é que olhamos para a nossa vida e que vemos que alguma área, que algum capítulo afundou, que algumas circunstâncias nos fizeram afundar? O problema sempre não vai ser o vento, o problema sempre não vai ser o naufrágio, o problema sempre vai ser a fé que nós carregamos, em que nível ela está.
O problema é a fé que nós mantemos diante do vento. É a fé que nós colocamos diante dos naufrágios. Quando os ventos eles vêm e roubam o nosso foco, nós então permitimos que o medo entre na nossa vida, que o medo nos domine. Pedro, ele já estava sobre as águas. Pedro já estava andando, experimentando algo extraordinário. Mas por que ele permitiu que ele fosse distraído? Porque ele olhou para aquele vento contrário. Ele se distraiu com um barulho, ele se distraiu com uma força do vento, ele se distraiu com aquele ruído. E ele então permitiu que aquele ruído, que aquele barulho entrasse no lugar da palavra, entrasse no lugar da voz de Jesus que dizia para ele: vem, Pedro, você pode. Vem, Pedro, sou eu. Vem, Pedro, eu estou contigo. O erro mais crucial que nós cometemos é quando nós permitimos que o ruído dos ventos roube a palavra de Deus sobre a nossa vida. O erro mais crucial é quando nós permitimos que o barulho do vento, que a força do vento, nos faça desacreditar, nos faça duvidar daquilo que Jesus falou. A dúvida, ela fragiliza a nossa fé. Ela nos impede de pisar com confiança. Ela nos impede de avançar com coragem. Ela priva a nossa fé. Ela priva o nosso avanço. E nós afundamos quando a nossa fé é pouca. Uma pouca fé nos leva ao desespero. O medo não é simplesmente a falta de coragem. Muitas vezes nós acreditamos que a nossa falta de coragem é porque estamos com medo. Mas o medo é uma fé inversa. Sempre que alguém tem medo, ele está tendo fé naquilo que é mal. Ele está tendo fé naquilo que pode não dar errado. É uma fé inversa. O medo não é a fé naquilo que pode dar certo. O medo é uma fé inversa em algo que pode não dar certo, em algo mal. Nós não temos medo quando nós cremos no bem. Nós temos medo quando nós cremos no mal. Quando nós cremos naquilo que vai dar errado, naquilo que pode não dar certo. Então a fé, ela tem uma medida, e a ausência dela nos impede de agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, é claro, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós olhamos para a nossa vida e nós muitas vezes nos vemos impossibilitados de agradar a Deus. Há capítulos da nossa vida que não conseguimos agradá-los. Há páginas da nossa história que não conseguimos agradar a Deus, porque havia ali uma pouca fé. Uma fé sem durabilidade, uma fé reduzida, uma fé abaixo da média. Quando Jesus segura a mão de Pedro, Jesus diz algo para ele. Jesus diz para ele: por que você duvidou, homem de pequena fé? Por que você não acreditou? A nossa fé pode até ser pequena, mas a nossa fé não pode ser pouca. Uma fé pouca, ela vai exaurindo. Uma fé pouca, ela vai despedindo de nós. Ela vai se evaporando, ela vai diminuindo a nossa marcha. Uma fé pequena, ela significa que pode crescer. Uma fé pequena, ela pode chegar à estatura, à dimensão que Deus espera que ela tenha. Está escrito no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20. Deus, ele diz que todo aquele que tem uma fé, e essa fé, ela chega ao tamanho de um grão de mostarda, da semente de um grão de mostarda, essa é uma fé poderosa. E nós sabemos que um grão de mostarda é minúsculo. Mas nós entendemos que Jesus está dizendo de uma fé que cresce, de uma fé que não fica paralisada, de uma fé que não vai diminuindo, de uma fé que não vai despedindo de nós. A fé nasce pequena, mas ela pode crescer. A fé não nasce pouca, porque a fé, quando ela é pouca, é sinal que ela está decrescendo. Ela está na medida decrescente e não numa medida crescente. E a fé que vai perdendo, a fé que vai caindo, a fé que vai desaparecendo, a fé que vai adoecendo, que vai despedindo aos poucos, é uma fé que nós chamamos de pouca fé. A pergunta de Jesus para o Histórias da Vida de hoje, ela vem para nós. Por que você está duvidando? Por que você duvida? A dúvida nos faz parar de caminhar. A dúvida traz aquela pergunta: será? Será que vale a pena? Será que vai dar certo? Será que eu consigo?
Será que eu não vou falhar? A dúvida sempre trará esse momento na nossa caminhada onde aparecerá um será. Mas eu quero te dizer que ainda que os ventos soprem nos seus ouvidos, ainda que os ventos insistam em fazer você ouvir um ruído diferente, existe uma voz de Deus, existe uma voz do Espírito dizendo para você: vem, vem, eu estou contigo, vem, eu te seguro, vem, eu te sustento, vem, porque a sua história continua, vem, porque eu quero fazer você concluir a sua história com capítulos novos, com estações novas, com um tempo de crescimento, com um tempo de maturidade. Jesus está dizendo: vem. Então esqueça o ruído do vento forte, porque eles sempre vão aparecer nos capítulos da nossa história. Concluindo, o Histórias da Vida de hoje, se fortaleça com a voz do Espírito, que neste tempo, neste capítulo da sua história, está dizendo para você: a sua vida não vai afundar, a sua alma não vai afundar, o seu casamento não vai afundar. Deus, através do seu Espírito, está dizendo para você: vem, porque eu estou contigo para enfrentar o vento forte, para enfrentar as tempestades, para enfrentar os momentos ameaçadores na sua vida e te fazer ir além de tudo aquilo que você consegue ouvir neste momento. Que a voz do Espírito te convença e que você prossiga em mais um capítulo, em um capítulo novo da sua história. Eu agradeço a Deus por ter a sua companhia, por ter você presente aqui conosco no Quinta Feliz. E quando essa noite passar, esse dia finalizar, esse ciclo se encerrar, esse tempo acabar, lembre-se que pode te faltar a terra, mas as mãos de Deus sempre estarão te sustentando. Que Deus te abençoe e até a próxima Quinta Feliz. Eu quero falar algo muito importante para você. Algo que nós precisamos estar gerenciando o tempo todo na nossa vida. Você nunca vencerá uma batalha enquanto tiver uma experiência sentimental governando a sua vida.